Muita gente me pergunta quanto tem de carbono estocado na floresta amazônica. E hoje eu vou te responder. Há muita confusão a respeito desse número. Então nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto hoje. Bastante importante. Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, especialista em mercado e projetos de crédito de carbono. Sou membro do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e tenho participação nas conferências da ONU sobre mudanças climáticas. Então, esse é o nosso lema de sempre aqui, né? Que no meu perfil te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. É isso que nós queremos, né? Trazer a oportunidade aos profissionais, né? Não perder essa grande chance que nós temos de atuar nesse mercado. Como é possível faturar alto? Né? De diferentes maneiras. Uma delas é desenvolvendo projetos de crédito de carbono para comercialização. E para desenvolver um projeto, nós precisamos quantificar, inventariar os créditos de carbono no nosso projeto. E isso vem da quantidade de carbono existente naquela floresta, principalmente para os projetos RED, mas também para os projetos afforestation, reforestation, de reflorestamento. Nós precisamos inventariar o carbono nas nossas florestas. Pois bem, lembro que esse vídeo faz parte do aquecimento do evento A Jornada do Crédito de Carbono, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de março de 2023, a partir de 19 horas e 30 minutos. Será um evento 100% online, 100% gratuito. Se inscreva aqui no link da bio. Pois bem, então, afinal de contas, né? Quanto de carbono nós temos na floresta amazônica, né? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer, né? E isso tem tudo a ver com os projetos RED. Para desenvolver bons projetos, temos que ter esse inventário do carbono estocado nas florestas. Esse assunto diz respeito a você? Você se interessa por esse assunto? Gostou do tema? Então, assista até o final aqui este vídeo, né, para você poder entender como se dá a quantificação de crédito de carbono e principalmente, né, nos projetos RED e reflorestamento. Ok? Então é assim que nós vamos tratar aqui desse assunto no nosso vídeo. Muito bem. A pergunta que não quer calar, então, é quantas toneladas ou quilos de carbono tem um hectare de floresta amazônica? A resposta é bem simples. Varia. Depende, porque a floresta amazônica não é uma coisa só, não é uma tipologia única. Nós temos várias fitofisionomias, que são fisionomias vegetais ou vegetacionais na floresta amazônica. Nós temos essas diferentes formações vegetacionais, portanto, não é uma coisa só. Mas afinal, quanto que tem de carbono? Vamos ver isso com mais profundidade, né? Nós temos que responder nesse primeiro momento que depende. É isso que nós podemos dizer. Nós temos aqui num livro a descrição das fitofisionomias que nós temos no bioma Amazônia. Floresta ombrófila densa, e mesmo assim temos alguns desdobramentos, né, dela. Floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual, floresta estacional semidecidual, floresta estacional sempre verde, campinaranas, savana, que é o cerrado, contato das fitofisionomias, que são os ecótonos, né? Temos ainda outras formações pioneiras e refúgios vegetacionais, vegetação secundária, formações antrópicas, né? Florestamento, reflorestamento, culturas em geral. Então nós temos uma grande variação, mas vamos nos concentrar para as principais fitofisionomias e uma com enfoque particular, que é a floresta ombrófila densa, que é aquela com maior magnitude na distribuição no bioma amazônico. Então, conforme dissemos, né, num livro existem essas fitofisionomias descritas e também nos materiais do IBGE, né, mas vamos falar aqui agora sobre a quantidade de carbono, especificamente algumas das formações mais clássicas, né, mais extensas que nós temos na Amazônia. Nós temos esse livro aqui que nós escrevemos, que se chama Plataforma Digital Integrada para Dados de Biomassa e Carbono na Floresta Amazônica. Foi desenvolvido por um aluno de doutorado que eu orientei, também tem a minha orientação e outros dois professores colegas. Então, esse livro aqui traz uma síntese, né, numa plataforma de biomassa e carbono para a Floresta Amazônica, usando as bases de dados do IBGE, da Embrapa, de outras fontes, de outros estudos, outras pesquisas que já foram realizadas. Então, os valores, assim, de uma forma geral, né, na floresta amazônica, em termos de toneladas de CO2, que é a unidade básica, né, do mercado, um crédito de carbono é uma tonelada de CO2. Então, nós temos aí num hectare por volta de 500 a 700 toneladas de CO2. Mas varia um pouco, pode ser um pouco menos, pode ser
um tanto mais, mas assim, na média da floresta umbrófila-densa é mais ou menos esse valor. E como chegar a esse valor de 500, pode ser 550, 650, 720, né? Nós temos que fazer o nosso inventário de carbono. Então, nos projetos rurais, nós temos que desenvolver alguns estudos preliminares, né? O estudo de biodiversidade, o diagnóstico social, etc. Conforme forem áreas públicas, por exemplo, em terras indígenas e outros tipos de unidades assim, nós temos que fazer o consentimento livre prévio informado da comunidade, etc. Mas o inventário de carbono é parte integrante desse processo. Então, o inventário de carbono que vai nos dizer se é 750, se é 480, nós não sabemos, né? Nós temos que quantificar, porque a literatura tem referências. Muitas vezes os projetos pegam valores que não correspondem à realidade. Isso devemos evitar. Até porque nas auditorias, nas validações, isso será checado. O que se levanta na floresta através do inventário florestal são os diâmetros e alturas das árvores. E por equações, nós chegamos à biomassa, que é a quantidade de massa seca, no tronco, nos galhos, nas folhas e nas raízes. E depois nós convertemos isso em carbono. E como é que nós convertemos? Normalmente, nós tomamos algumas amostras e levamos para o laboratório, mas assim, um valor médio né, digamos assim, um valor referência é 0,47. Entre 0,45 e 0,50, 0,47, 0,48 é um valor. Ou seja, se você tem uma biomassa de 100, você vai ter 47 quilos, né? 100 quilos, você vai ter 47 quilos de carbono. Carbono elementar, carbono C. E como é que eu converto carbono em CO2? Para chegar, né, aquele valor de CO2 que eu mencionei previamente. Aí você tem que multiplicar por 44 sobre 12. Por quê? Porque nós temos as massas atômicas. O carbono é 12, né? C é 12. O O é 16, vezes 2 dá 44. Então, para converter 6 CO2, eu tenho que multiplicar por 44 sobre 12, que dá mais ou menos uma dízima periódica aí, né, do valor de 3,666, né? Então, digamos que você levantou que tem lá uma certa biomassa, você faz a medição dos diâmetros, as alturas, né, por amostragem, contrata um profissional, uma empresa para fazer seu inventário de carbono, se você não quer fazer, se você não tem essa habilitação profissional, faz o inventário, né? É por amostragem, evidentemente, né? Lança a mão de uma amostragem. Inclusive, nós publicamos um livro sobre isso, né? Sobre inventários florestais. Eu sou professor há muito tempo sobre esse assunto, né? Então, eu entendo razoavelmente bem da temática, né? Mas tem também muitos colegas profissionais que sabem realizar inventários florestais. Ok, saímos com os diâmetros das alturas, estimamos a biomassa, multiplicamos por 0,47, convertemos em carbono, e multiplicamos por 44 sobre 12 para converter em CO2 equivalente. Nós temos que fazer daí uma matriz de mudança do uso do solo, da linha de base, que é o desmatamento, ou seja, quando tem carbono numa pastagem, né, ou numa situação que não é a floresta, para a floresta, que seria desmatado se o meu projeto não existisse. Então, basicamente é isso. Eu tenho que fazer algumas deduções, alguns cálculos adicionais para chegar no valor. Mas, basicamente, aí varia entre 500 e 700 toneladas de CO2 equivalente por hectare ano. Então, essa é a quantidade de créditos que eu tenho no meu projeto? Não. Você tem que saber quantos hectares seriam desmatados se o seu projeto não existisse. E como é que é feito isso? Pela projeção das taxas históricas de desmatamento. Você pode pegar e fazer um histórico dos últimos 10, 15 anos, de quanto tem sido desmatado naquela região, e depois projetar no seu projeto o que aconteceria de desmatamento na sua área, e depois, com base no inventário de carbono, projetar isso para a sua área. Pode dar 50 mil, 40 mil. Normalmente, né, os projetos na Amazônia geram por volta aí de 1 a 5 créditos de carbono por hectare ano, mas varia. Tem projeto que dá bem mais, tem projeto que dá menos. Assim, numa média, 2, 3, né, créditos de carbono. Depende da região, se é mais ou menos ameaçada pelo desmatamento, depende de sua localização e as suas características regionais, ok? Então, basicamente é isso. Quis esclarecer esse ponto e vamos falar mais sobre isso em outros vídeos aqui para que todos possam também conhecer do assunto mais profundamente. Então, é isso. Não perca o nosso evento, a Jornada do Crédito de Carbono, né? Se você gostou desse vídeo, então deixa aqui o seu like, né? E compartilhe também com seus colegas, com seus conhecidos, com seus amigos e aquelas pessoas que querem atuar nesse mercado. E não se esqueça, no meu perfil te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Esse é o nosso lema, esse é o nosso propósito, para que você, profissional e empresário, possa atuar nesse mercado e ter uma boa desenvoltura, né, profissional e financeira. Um grande abraço.